Blinda a tua casa. Blinda essa igreja agora. Anjos de guerra. Anjos poderosos. Pai querido. Ó Senhor, coloca anjos no altar. Anjos em volta dessa igreja. Protege. Repreende todo mal. Joga por terra toda seta. Ó Pai, que possamos dar glória. Que possamos dar aleluia. Que possamos chamar a tua atenção. Tira a frieza. Tira, Senhor, a mesmice. Ó Pai, nós viemos para a tua casa para cultuar, entregar o melhor a ti, louvando, adorando, bendizendo. Temos gratidão, Senhor, porque o Senhor nos ergueu, o Senhor está nos livrando. E nesta noite, o Senhor vai falar conosco de forma clara e precisa. Abençoa o teu filho Luiz, abençoa poderosamente. Ele é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga. Glória a Deus, não glória. Não glória. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. A palavra se encontra lá em Isaías 9. Isaías 9. Isaías 9, 6. Tem como colocar na tela? Isaías 9, 6. Glória! Isaías 9, 6. Glória! Que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aqui está falando sobre o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que um menino nos nasceu e que o principado está sobre os seus ombros, o poder. E aqui no meu estudo diz: os judeus se tornaram espiritualmente cegos. Os profetas previam a vida de um Messias Salvador que libertaria o povo dos seus pecados. Mas os sacerdotes e os escribas interpretaram que seria um libertador político-militar, que restauraria o reino de Israel à glória dos tempos de Salomão. Eles esperavam que quando o Messias viesse, seria um homem com tremenda autoridade e influência que assumiria o poder, destronaria os romanos e todos os inimigos de Israel. O judaísmo não aceita um filho de Deus que se destaca acima dos outros seres humanos do homem. Eles achavam que o Messias viria e o reinado dele seria um reinado humano, terreno, que quando o Messias viesse, ele destronaria os romanos, tiraria o poder da mão dos romanos, a opressão do inimigo, e que de uma certa forma o governo desse Messias iria servi-los de uma tal maneira. Eles não aceitavam um filho de Deus que fosse acima dos homens. Eles queriam que fosse um governante, um Messias que governasse para o homem. Eles estavam com a visão equivocada do reino dos céus. A definição aqui de libertador político-militar. Adjetivo de dois gêneros que diz respeito simultaneamente à política e às forças armadas. Quer dizer, um político e também o Messias que fosse político e também militar. A visão dele estava sendo uma visão humana, uma visão voltada que beneficiasse eles mesmos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lá em Isaías 9, 6, fala de um começo que mudaria toda a história humana. Que mudaria a história humana, o nascimento de Jesus, do Messias. Aí nesse momento eu peço para você, faça uma introspecção. Qual foi
o seu e o meu começo? Qual foi a situação que lhe trouxe para Jesus Cristo? O que foi que aconteceu? O que foi aquele fundo de poço? E no meu caso foi um fundo de poço. Foi necessário Deus me dar um chocalho, balançar o meu mundo para me aceitá-lo Ele como meu único e verdadeiro Salvador. Amém. Glória a Deus. Lá em Mateus 13:15, né? Vai falar sobre um coração endurecido, que é um grande problema. Mateus 13:15. Glória a Deus. Aleluia. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Aqui está falando sobre um coração endurecido, porque um coração de pedra ele nos causa. É necessário Deus nos dar um chacoalho. Deus, muitas das vezes, uma situação acontecer para que nosso mundo vire de cabeça para baixo, para a gente se aquebrantar, nosso coração se aquebrantado, para a gente aceitar o Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 2,7, que vai falar sobre o nascimento de Jesus. Lucas 2,7. Que diz assim: Lucas 2,7. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplandor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente achar Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo divulgar a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as a seu coração. E voltaram os pastores glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia dito. Em Belém estavam os pastores que cuidavam de ovelha, e os anjos foram falar com os pastores que um menino havia nascido em Belém. Aleluia. Glória a Deus. E eles seriam por sinal, e que achariam o menino numa manjedoura, quer dizer, tipo num galpão. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma manjedoura, né? Ali onde ficavam os animais, na parte do feno. Quer dizer, aqui nesse caso o Senhor Jesus, ele poderia ter nascido em berço de ouro, um berço ali real, né? Cercado de servo para o servir, mas não, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nasceu numa manjedoura ali junto com animais. Para quê? Para nos mostrar a humildade. Jesus poderia ter nascido ali com os príncipes, com os reis no palácio, mas o Senhor Jesus não, ele nasceu numa manjedoura para nos mostrar sobre a humildade. Mesmo sendo Deus, veio em figura de homem, mas não se igualou a Deus. Veio nos mostrar o sentido de humildade. Glória a Deus, aleluia. Quer dizer, nasceu em uma manjedoura, uma espécie de estábulo, celeiro. Podendo ter nascido em um berço de ouro, Deus preferiu que o seu Filho amado
nascesse em uma manjedoura, para nos mostrar humildade. Coisa linda, né? Um rei nos nasceu, um libertador, humilde, o príncipe da paz. Logo depois aqui eu vou falar sobre a tortura que Jesus teria que suportar por mim e por você. Isaías 56. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E vai dizer, Isaías 56. As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces ao que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face do que me afrontam e me encospem. Porque o Senhor Jeová me ajuda pelo que não me confunde. Glória a Deus, aleluia. Não me confundo, por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. As minhas costas dão ao que me ferem. Aqui está falando, predizendo a tortura do Senhor e Salvador Jesus Cristo no tronco, não é? Logo mais iam pegar o Senhor Jesus, iam acorrentar ele, amarrar ele no tronco, iam começar a açoitar o Senhor Jesus. Mas não seria com um chicote comum de couro, né? Seria com um chicote que nas suas pontas tinha pedaços de osso, pedaços de metais, que a cada chicotada arrancavam a pele de Jesus. Bateram tanto em Jesus, né? Mas não aqueles homens, aqueles soldados romanos que estavam ali açoitando o Senhor Jesus com potestades e principados, né? Como eles deveriam estar batendo em Jesus. Então cada açoitada arrancava parte das costas de Jesus. Bateram tanto em Jesus, chicotearam tanto, que os seus músculos e parte dos ossos ficaram puros. E Jesus todavia calado, como um cordeiro mudo. Jesus fez isso para nos salvar da morte e do pecado. O nosso Jesus foi humilhado, massacrado, chicoteado, cuspido por mim e por você. Foi transpassado e pregado no madeiro. Glória a Deus, aleluia. Dando continuidade, a gente vai lá para Lucas 22, 39. Aleluia, glória a Deus. Lucas 22, 39. Glória a Deus, aleluia. Jesus em Getsemane. Eu falei sobre o nascimento de Jesus, sobre o açoite que o Senhor Jesus teve, e agora a gente vai para o Getsemane, que é um período que Jesus estava orando antes de começar a prisão e todo o processo que ele sofreria. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entrei em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que confortava, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio passar os seus discípulos, e achou dormindo de tristeza. Disse-lhes: porque estáis dormindo, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Aqui o Senhor Jesus, ele tinha se retirado para o Getsemane, e ele estava orando com tremenda angústia, que o Senhor Deus enviou o anjo para consolá-lo, mas mesmo o anjo sendo enviado para consolá-lo, Jesus não foi consolado. E eles oravam com mais agonia, até que o seu suor se tornou em sangue. Jesus ali naquele momento, sabendo do que eu esperava, do açoite, da humilhação que ele teria que passar, ali na via dolorosa, o semblante de Jesus, o corpo de Jesus começou a sangue, porque ele estava apavorado. Jesus estava com muito medo do que viria a seguir, e ele orava. Esse fenômeno é muito raro, né? Normalmente os médicos que são cristãos e que são médicos, eles não gostam
muito de pregar ou falar sobre a crucificação de Jesus, porque ele consegue entender a dimensão do sofrimento que o Senhor Jesus sofreu lá naquela cruz e lá na via dolorosa, né? Todavia, o cálice não foi apartado do Senhor Salvador Jesus Cristo, mas quando ele volta, os seus discípulos estavam dormindo. O seu discípulo achou dormindo de tristeza, né? Aí a gente continua lá em Mateus 27, 32. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia! Deus. Glória! Mateus 27, 32, que vai dizer: ao sair encontraram um sinereu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhes a cruz. Pode passar. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho como fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificar, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E acendendo ali guardavam. Depois de os crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Vai, 37. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, quer dizer, 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus e desce da cruz. Dá uma pausinha. Jesus estava falando que ele ia destruir, que o templo seria destruído em 3 dias, e em 3 dias seria reconstruído. Só que mais uma vez os judeus, os israelitas ali, não entenderam, porque ele estava falando do próprio corpo. Em 3 dias o seu corpo ia ser destruído, mas depois de 6 dias ele ressuscitaria. Ele venceria a morte por mim e por você. 3 dias, depois de 3 dias ele ressuscitaria por mim e por você. Pode passar. Vamos até o 56. Aleluia! De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois livra-o agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos e próprios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Deus. Em alguns do que ali estavam ouvindo, eles diziam: ele chama por Elias. E logo neles correu a buscar uma esponja e bebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos-se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Até aí. Aleluia, glória a Deus. O próprio Deus teve que, no momento que Jesus clamou: Eli, sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, o próprio Deus teve que virar as costas para Jesus. Porque o sofrimento de Jesus era tão grande, e Deus não podia salvá-lo da cruz. Porque se Deus o tira da cruz, se Deus naquele momento que Jesus estava clamando, se Deus o cura, eu e você não estaríamos aqui agora. Se o Senhor Jesus fosse tirado daquela cruz e curado, nós não estaríamos aqui.
Possivelmente, nós seres humanos viraríamos pó sobre a face da terra ou seríamos jogados no inferno. Mas o Senhor Deus teve que dar as costas para o próprio Filho, para que você fosse nos salvo e estivesse aqui nesse dia de hoje. Glória a Deus e aleluia. Agora a gente vai lá para Mateus 28. Mateus 28, 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Jesus, depois da crucificação, como todos nós sabemos, Jesus morreu, né? E foi colocado no sepulcro. Aí aqui está dando a continuação, a ressurreição de Jesus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou movendo a pedra, e sentou-se sobre ela, e seu aspecto era como de um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que busca Jesus que foi crucificado. Jesus, depois da crucificação, foi colocado no sepulcro, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia! E Maria Madalena e a outra Maria foram no sepulcro, e chegando lá tinha um anjo. O anjo falou com elas e falou que ele não estava mais ali, que Jesus não estava mais ali entre os mortos, porque ele tinha ressuscitado. Então o Senhor Jesus, ele venceu a morte, né? Venceu o madeiro, venceu a crucificação. É por isso que hoje a cruz está vazia. Aleluia, glória a Deus. Jesus venceu a morte para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna e vida com abundância. Jesus venceu naquela terra, depois ele aparece, mas lá na frente ele aparece para os seus discípulos, né? E fica um pouco de tempo ensinando e com discípulos. João 14. Aleluia! João 14, 15. Que diz: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conhecereis, porque habita convosco e estáis em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vos em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e os amarei e manifestarei a ele. Aqui o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já tinha subido aos céus, mas antes de subir aos céus ele deixou uma promessa, que enviaria o Consolador, né? Que não nos deixaria órfãos, que enviaria o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo que habita dentro de você e de mim. Aleluia, glória a Deus. Depois dessa promessa que Jesus rogaria ao Pai pelo Espírito Santo, ele foi para o Pai preparar moradas, preparar nossa morada celestial, a nova Jerusalém. Vamos lá para Atos 2. Aleluia, glória a Deus. Atos 2:1. A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quer dizer, Jesus, lá em João, ele tinha prometido que ia rogar ao Pai pelo Espírito Santo. Mas aqui em Atos 2 já está o cumprimento dessa promessa. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes encheu todos com poder, com glória e com graça lá na terra, onde estavam sentados. Foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo e repousaram sobre cada um deles. O Senhor Jesus, ele veio, ele nasceu, morreu, ressuscitou e veio para cumprir toda a sua palavra, todo o seu Antigo Testamento. Ele não veio para aniquilar a lei, mas fazer cumprir a lei e ainda mais acrescentar, que é o nosso Novo Testamento. Se todas as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas e o Senhor Jesus deixou o novo, também será cumprido o arrebatamento, também será cumprida a volta do nosso Deus, do nosso Senhor. Então eu falo para você, meu amigo, minha amiga em Cristo Jesus, vamos caminhar, vamos guardar as nossas vestes, vamos caminhar em santidade, porque o alvo é a Nova Jerusalém, é o nosso Senhor. Lá não haverá pranto, não haverá morte, não haverá choro, não haverá mais dia nem noite, mas a glória do nosso Deus iluminará para todo sempre. Todo o povo de Deus diz: Amém! Glória a Deus! eu agradeço assim a minha rica oportunidade. Eu chamo o pastor Josias.